Olá, pessoal. Hoje a nossa atividade aqui, eu convidei um grande amigo, mentor, mestre, Leonardo Pessoa Félix, que todos nós conhecemos por Léo, e o Léo aceitou o convite para trabalhar conosco no dia de hoje com orquídeas do Nordeste, orquidofilia nordestina também. Bom, o Léo foi meu professor na graduação, deu aula de botânica, de sistemática, foi onde eu conheci o orquidário, do qual ele era curador. Então, o Léo nos deu aula na graduação, na minha graduação, lá pelos anos 90, não é, Léo? Já é algo, Léo, algo em torno de 30 anos atrás. nossa, uma temporada. O Léo é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal da Paraíba, né? Fez especialização em botânica na Universidade Federal do Ceará. Depois fez também seu mestrado e doutorado, pós-doutorado em botânica na Universidade Federal Rural de Recife. O Léo é professor da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências Agrárias, lá em Areia, Campus 2. É também ainda curador do herbário Jairo Coelho de Moraes, o herbário EAN, e também foi o curador do orquidário da mesma instituição enquanto ele esteve ativo. Não é isso, Léo? Isso mesmo. Bom, dispensa comentários a tua contribuição para a universidade em termos de disciplina, em termos de orientações, são inúmeras orientações, seu legado é bastante significativo aí. Quem quiser conhecer melhor o Léo, no currículo dele tem discriminado todas as atividades, todas as produções, que não são poucas. Então, louvável, obrigado, meu amigo, mestre, mentor, Léo, né, todos conhecem assim, e permanece assim, do nosso querido Leonardo Pessoa Félix. Léo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como que se deu, né, o teu interesse em trabalhar com orquídeas, quando que você começou a colecionar orquídeas, como foi a tua entrada no mundo da orquidofilia? Bom, bom dia, Roberto, bom dia a todos. Eu inicio agradecendo pelo convite, é uma oportunidade importante para eu retornar ao mundo orquidófilo propriamente dito, embora eu nunca tenha deixado de ser orquidófilo. Bem, eu comecei na graduação com um colega que você conhece, Olaf Andreas Bach, é professor da UFCG no campus de Patos. Os pais deles cultivavam orquídeas, o seu Olaf, pai do Olaf filho, e um belo dia o Olaf me apresentou a uma Cattleya granulosa florida na casa dele em João Pessoa. E aí foi mais ou menos paixão à primeira vista. Fazia graduação, estava aí pelo terceiro ano de agronomia, e começamos a conversar sobre o assunto. Ele me falou sobre a reprodução de orquídeas, como era tal. Então eu comecei a ler um pouco sobre o assunto e decidi de cabeça própria testar o cultivo de orquídea, o cultivo assimbiótico em meio de cultura. Isso terminou sendo meu trabalho de conclusão de curso, lá pelos idos de 1983. E dei sorte porque, na época, o diretor do centro aqui de Areia, o professor Edivaldo Beltrão, ele estava construindo, na ideia de reconstruir o antigo orquidário daqui do CCA. E a pessoa que mexia com orquídea na época era exatamente eu. O Olaf já tinha ido e me rendeu um contrato na universidade, naquela época sem concurso, como técnico. Eu iniciei
minha vida funcional aqui no CCA como engenheiro agrônomo. E como engenheiro agrônomo eu construí o orquidário e entrei no mundo orquidófilo. Nós criamos a primeira associação de orquidófilos aqui da Paraíba, Associação Paraibana de Orquidófilos, com sede em João Pessoa. Montamos a primeira exposição de orquídeas e, por conta disso, realizamos muitas excursões ao campo com o pessoal das associações. Era uma coisa, eu usava minha ligação com a universidade para fazer essas excursões, conseguia o transporte com o motorista e nós da associação nos cotizávamos, por exemplo, com micro-ônibus em torno de 10 pessoas, às vezes um pouco mais, pagávamos as diárias e o combustível e terminava saindo uma coisa muito agradável para todo mundo. Somente pessoas mais velhas, inclusive, participavam, iam ao campo, viam as plantas no campo. Isso foi uma experiência realmente muito boa para mim. E assim continuou até eu sair para fazer minhas pós-graduação, que me levou à vida acadêmica aqui no CCA. É mais ou menos isso. Ok, bom saber desse princípio seu aí na orquidofilia, da sua ligação com o Olaf, que é um grande mestre também, professor da graduação. Então isso é interessante. Bom, Léo, dada a tua vivência no mundo da orquidofilia, como orquidófilo, como curador inicialmente do orquidário daí do CCA, né, e como curador do herbário daí também, o que representa o mundo da orquidofilia em termos de número no mundo, no Brasil e no Nordeste? O que a gente tem hoje já aí identificado, descrito? O que representa essa flora orquidófila? Orquídeas, não é? Isso. Bom, tem um artigo de 2017, eu não vou te precisar os números exatos, mas é algo em torno de 850 gêneros e um pouco mais de 25 mil espécies de orquídea para a flora mundial. Isso segundo esse artigo de Christian Ruiz, um colega do Jardim Botânico de Kew. Para o Brasil, não me lembro, não sei precisar agora o número de gêneros, mas são aproximadamente 2.500 espécies, o que, na verdade, não é eu sempre cito esse número de uma forma meio surpreendente. É um país como o nosso, mega diverso, ter muito menos orquídea do que o Equador, que tem cerca de 5 mil espécies de orquídeas. Então, isso de certa forma, surpreendente para mim. É mais ou menos isso. Para Paraíba, são cerca de 100, cento e poucas espécies, algo nesse tipo. Que é muito pouca coisa, eu acho. Uhum. E em termos de Nordeste, dessas 2.500 espécies, isso representa quanto para a gente aqui, a nossa região Nordeste? Você tem esse número? Algo em torno de 500 espécies. O número exato eu não sei precisar agora não para você. Mesmo assim, pouco também, né? Pela diversidade que a gente tem. Pois é. E isso representa alguma lacuna ainda a ser preenchida, ou você acha que a gente já chegou num patamar de uma representatividade significativa dessa contagem? Pois então, Roberto, para o Nordeste, existem lacunas com toda certeza, mas não são grandes não, viu? Não são não. Eu tenho que reconhecer o
o trabalho muito importante do Cássio Vandenberg para a Bahia. O Cássio, quando chegou na Bahia, há uns 20 anos atrás, ele, na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, ele realmente ampliou e muito o conhecimento, o que se sabe da diversidade de orquídeas na região Nordeste. Porque você, quando fala em diversidade de orquídeas no Nordeste, você fala fundamentalmente da Bahia. A Bahia tem uma diversidade impressionante de orquídeas. Então, existem lacunas? Existem, certamente. Se andando, principalmente no sul da Bahia, algumas regiões da Chapada, ainda que não são, Chapada Diamantina, que não são bem conhecidas. Até mesmo aqui na Mata Atlântica, Paraíba, Pernambuco, as serras do Ceará. Aqui e acolá vai aparecer sempre uma nova espécie, mas não existe muitas lacunas, não. Eu não creio que o número de orquídeas para a região Nordeste vai aumentar muito, não. Acredito que não, Roberto. Porque é realmente um grupo bem estudado e bastante procurado por quem trabalha com isso. Ô, Léo, e aproveitando essa tua experiência toda, dessas caminhadas, dessas viagens de coleta de material pela sua função como curador, quais são os gêneros e as espécies que você considera que sejam mais representativos da região Nordeste? É difícil responder essa pergunta, porque se você me pergunta em termos de orquídeas ameaçadas, eu te responderia com segurança, ao menos no que eu sei, existe uma espécie chamada Zygostates aderaldoana, aqui de Areia. Ela é endêmica de uma única formação, uma única matinha que atualmente ela não chega a 10 hectares e que está praticamente extinta. Se você me fala em orquídeas interessantes, aí sim, então as catleias com certeza vão se destacar, especialmente
a Cattleya labiata e a Cattleya varneri, que são as orquídeas assim de maior interesse ornamental que tem, mas as Cattleyas de um modo geral. Viu, recentemente eu fiz uma matéria com o Edson Matos, lá do Rio Grande do Norte, mostrando a relevância da granulosa para o estado como uma espécie, flor símbolo do estado também. Nesse caso, você mencionou a Bahia, o sul da Bahia, por exemplo, a gente tem como grande relevância lá a Mepistoglossa, a Aclande também tem expressão. Eu até mencionei com o Edson lá que a granulosa no nosso estado, por exemplo, quase não existe mais. Quase não existe, não. A gente já não tem mais nem notícia de que existam indivíduos nos habitats naturais. Tal foi a destruição desses ambientes. Então, assim, as encíclicas também, elas têm alguma relevância na tua visão? Isso também assume alguma posição de destaque? Eu acredito, Robério, que algumas espécies de encíclicas, sim. Há relativamente pouco tempo foi descrita uma espécie de encíclia para os afloramentos rochosos da Bahia. E essa realmente é uma espécie importante que está praticamente em vias de extinção também, porque tem uma área de ocorrência muito pequena. Então, essas espécies endêmicas, com certeza, são espécies, e mesmo que não sejam tão ornamentais como as encíclicas, a encíclica não é uma orquídea excepcionalmente ornamental, mas algumas espécies, sim, merecem um maior cuidado em termos de conservação. Ok. Léo, a gente está numa era já, entrou numa época, né, de uso do DNA para identificação de espécies. Coisas que há 3, 4 décadas ninguém falava nisso, especialmente em orquídeas. Então, assim, hoje quase que exclusivamente o DNA é usado, não mais os marcadores morfológicos, né? Exemplo de forma de bulbo, raízes, folhas, flores. Então, quase ninguém mais nessa área da taxonomia vai estar preocupado com esses marcadores morfológicos. E sim, o DNA tem sido a representação. Como é que você vê esses trabalhos aí? Isso tem promovido mudanças bem significativas na reclassificação, né? Coisa que estava separada, hoje está reunido. Como é que você vê esses estudos aí? E você que trata dentro da taxonomia, você tem que estar constantemente atualizado no teu herbário, do qual você é curador, com essas informações. Como é que você tem visto essas mudanças recentes aí na taxonomia, envolvendo aí a filogenia? Bom, vejo de uma forma muito positiva mesmo. Especialmente quando você fala em classificação de grandes grupos, né? Então, até o final da década de 90, começo dos anos 2000, não existia a subfamília Vaniloides. Vaniloides sempre ficou, as vanilas, os grupos relacionados à vanila sempre ficavam assim numa posição meio dúbia.
E aí, com os dados de filogenia molecular, resolveu-se o problema da classificação de grandes grupos. E à medida que a facilidade para realizar sequenciamentos vai sendo aumentada, no começo dos anos 2000, quem quisesse sequenciar uma planta ia ter que sair do Brasil. Praticamente ninguém conseguia fazer isso aqui. Hoje, qualquer laboratório de um campus do interior feito o meu tem condição de extrair DNA, amplificar e mandar sequenciar. Apesar de ter um sequenciador aqui em Areia, é muito mais prático enviar esse material para ser sequenciado fora, e aí com os dados em mãos é só trabalhar a matemática para fazer essa classificação. Eu vejo de uma forma extremamente positiva. Eu costumo, inclusive, dizer nas minhas aulas que a cada dia que passa, nós vamos ficando mais próximo da classificação verdadeira que reflita, de fato, as relações de parentesco que existem entre os grupos. Isso, de início, causa uma certa confusão, especialmente em nível de espécie, de gênero, mas, no geral, essa contribuição é realmente muito positiva, eu considero assim. Isso tem assustado um pouco as pessoas da orquidofilia, né? Especialmente aqueles mais tradicionais, acostumados com determinados gêneros, com determinadas espécies, aí de repente um belo dia acorda e se depara com uma junção. Não, isso não pode ser, eu não concordo, etc. Mas assim, a gente saiu de uma subjetividade, né, e de uma classificação também baseada numa geografia, porque a folha aqui é desse tamanho, a folha lá da outra região é maior, porque uma tem floração em janeiro, outra floração em junho, são espécies diferentes, mas o DNA ele torna essa discussão inquestionável, é ou não é isso? E a gente tem que se adaptar a esse novo momento. Afinal de contas, a ciência ela se presta para isso mesmo. Ela vem dar essa contribuição nesse sentido. E também para corrigir os erros do passado, né? Exatamente. Eu sempre digo que a ciência é uma busca incansável da verdade. A gente busca uma forma de chegar o mais próximo possível à verdade. E essa verdade, muitas vezes, não agrada a todo mundo, mas, em sendo verdade, sempre ela vai se estabelecer. Então, vou fazer um comentário aqui sobre essas classificações. Existe uma tendência de quem faz sistemática de juntar ou dividir. Então, são duas linhas, e em ambas as tendências há exageros. Gente que junta demais, gente que separa demais. Então, por exemplo, a reunião de Catleya, a reunião de Lélia, Sophronitis e Catleya em um único gênero, é uma coisa que ainda hoje é muito contestada, e separação, especialmente, das Lélias mexicanas. Você não tem como negar que é muito mais factível uma Lélia que ocorre na Serra do Espinhaço de Minas Gerais ser mais próxima a uma Catleya que ocorre em Minas Gerais do que com a Lélia que ocorre lá no norte do México. Realmente, isso não fazia muito sentido em termos biogeográficos. Então, sempre vai haver quem goste e quem não gosta. Já outras pessoas preferem dividir. Houve uma tentativa, eu não me recordo o nome, de alguns autores brasileiros, e até bem pouco tempo isso era seguido, e ao invés de juntar as Catleyas, subdividir as Lélias brasileiras em diferentes grupozinhos pequenos, com nomes bem estranhos, Adrolélia, não sei o quê. Eu realmente, quando isso acontece, geralmente não é com a pessoa que fez a pesquisa. Então, o camarada faz a pesquisa, passa 5 anos trabalhando duro, aí faz uma proposta, aí depois todo mundo diz, não, mas isso aqui é um grupo monofilético. É um grupo monofilético, mas não é necessário que seja um grupo tão pequeno, porque um grupo maior também é monofilético. Então, esse tipo de
divisão sempre vai existir, esse tipo de briga sempre vai existir, mas eu acredito que sempre a verdade prevalece. E o bom senso também. Ok. Você, como é um viajante, né, uma pessoa que caminha esse país inteiro, a nossa região inteira, como é que você tem visto, ou como é que tem se repercutido a destruição dos habitats naturais sobre a flora de uma forma geral, especialmente da orquidófila? O que é que tem trazido como consequência? Como é que você está enxergando isso aí ao longo dessas décadas que você está dentro da orquidofilia? Eu tenho um ponto de vista meio controverso em relação a isso. Seguramente, o que tem extinguido as espécies é o desmatamento. Aqui na região Nordeste, nós tivemos uma onda muito forte de desmatamento na década de 80, 70, final da década de 70, começo dos anos 80, para plantio de cana-de-açúcar com o programa chamado ProAlco. Então, acabaram-se muitas, as matas de Pernambuco, Alagoas e acho que uma parte de Sergipe também foram praticamente destruídas. Então, isso realmente é uma ameaça muito, muito importante. E o desmatamento abusivo, em geral, é difícil de coibir, mas é fácil de coibir a atuação, por exemplo, de um mateiro que vai onde a mata está em pé, faz uma coleta, um mateiro, e eu conheço muitos, nunca vai acabar a orquídea de um ambiente. Agora, a destruição das matas, sim. Então, é mais fácil para as autoridades, os órgãos reguladores, atuar em cima do mateiro. É muito mais difícil atuar em cima do dono da usina, que tem um capital maior, tem um empréstimo no banco, subsidiado, e assim a mata vai-se embora, e assim tem sido. E eu testemunhei dessa maneira a derrubada de matas espetaculares. Eu nunca esqueço, na década de 90, eu estava no sul da Bahia, no município de Una, que é um município emblemático em termos de Mata Atlântica baiana, um trator de esteira D8 sem conseguir puxar um tronco de Boldichia vigilioides, da nossa sucupira. Uma coisa assim de estarrecer qualquer um. Então, com certeza, o desmatamento é algo criminoso e que tem extinguido muitas vezes espécies que não se sabe, que nem existem, que nunca foram classificadas. É triste. Ok, Léo, dando uma visitada nos teus trabalhos, né, a gente percebeu que você tem trabalhos em orquidofilia, de pesquisa com teus grupos aí de areia, com teus orientados, né, em vários gêneros, mas um gênero, né, me chamou um pouco de atenção, uma espécie também, que é epidendro. O que você viu nos epidendros? O que sobressaiu? Qual foi o teu interesse nesse gênero específico? E o que você traz para a gente dessas tuas pesquisas com epidendro? Então, Robério, minha curiosidade em epidendro se deu. Eu trabalho fundamentalmente com citogenética vegetal. Então, tem um afloramento no município aqui perto, em Esperança, e eu encontrei, assim, por acaso, analisando duas plantas de epidendro crassifolium de Esperança, encontrei dois números cromossômicos distintos. E comentando isso com um aluno meu, eu disse, olha, vale a pena a gente dar uma investigada nisso. E descobrimos também na literatura que existem diversos números cromossômicos em epidendro. Eu digo, a minha pergunta foi até que ponto essa variabilidade cromossômica está afetando na especiação, porque as plantas
ocorrem numa mesma área, têm números diferentes de cromossomos, e não tem nenhuma diferença, assim, óbvia, pelo menos, em termos morfológicos. Então, o que me chamou a atenção nos epidendros, especialmente nesse grupo de epidendro, foi exatamente essa variedade cromossômica numérica, que é impressionante. Ainda hoje não está muito bem resolvido na minha cabeça. É isso. Ok. E você tende a expandir isso para outros gêneros, ou você não encontra em outros gêneros esse mesmo caráter, esse mesmo comportamento? Olha, Robério, epidendro é o material para se estudar a variação cromossômica numérica em orquídeas. Não tem e é um grupo especial de epidendro. Embora o gênero como um todo tenha também uma variação muito grande. O maior número de cromossomos em orquídea ocorre em epidendro cinabarino, uma espécie bastante conhecida. Mas você tem desde 2N igual a 20 até 2N igual a 40. Um número dentro de um gênero, dentro de um grupo de espécies de um gênero, você tem níveis de diploidia superiores a 10. Isso é impressionante. Pois é, eu chamei essa atenção e fiz essa pergunta para você, porque, por exemplo, a gente tem cinabarino aqui em Sergipe, e a variabilidade que você encontra é impressionante, assim, eu fiquei meio maluco, eu estava assim, conversando com um amigo meu, que é orquidófilo e orquidólogo há muitos anos, o Irving Bonk. Irving, isso tem que ser uma variação, uma variedade, uma subespécie, e até que eu caí nos seus trabalhos lá, dando uma lida, depois conversando contigo, não, trata-se tudo de cinabarino, e é impressionante a gente ver essa variabilidade. É o mesmo número cromossômico. Mesmo número, 240. Todas as populações que eu analisei têm 240. Já o epidêmico, e a expressão também. E a expressão também, como você vê, coloração, cromaticidade, tamanho de flor, cor, é uma coisa assim impressionante. Ali dentro de uma única população. Se você quer saber se uma espécie que tem uma variação grande de cor, ou de morfologia mesmo, vocês procuram estudar dentro de uma mesma população. Se isso ocorre dentro de uma mesma população, é porque está havendo troca permuta gênica. Se está havendo troca, cruzamento e descendência fértil, é a mesma espécie, não tem nem o que saber. Isso pode chocar algumas pessoas, mas é assim mesmo. Ok, Léo, e na tua visão comercialmente aqui da Flororquidófila nordestina, as catileias, elas são um carro-chefe? Ou a gente teria algum outro gênero que também está no mercado aí, tem um apelo em termos de colecionadores, em termos de reprodução, em termos de comercialização? Tem algumas orquídeas raras, assim, que podem interessar a um colecionador ou a outro. Mas em termos estritamente comerciais, é a nossa velha e boa Catileia labiata, quem ainda manda ver em tudinho. E felizmente hoje reduziu-se bastante o comércio de orquídeas coletadas no campo, né? São praticamente todo o comércio hoje vem de plantas produzidas in vitro, e isso é muito positivo. Ok, bom ter você aqui. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final
para aqueles que nos acompanham aqui, para aqueles que estão aí de alguma forma nos assistindo também, essa figura tão especial, né, que muita gente passou por um legado muito significativo, uma coisa bem expressiva a tua contribuição. O que você pode deixar de mensagem aqui para os nossos seguidores e para os orquidófilos e orquidólogos da nossa região do Nordeste, região Nordeste e do nosso país também? Uhum. Vão ao campo, procurem apreciar as plantas na natureza, que é bom para a cabeça, é bom para o conhecimento, é bom para se fazer amizade e é bom para se viajar. Vão ao campo, procurem, coletem uma ou duas plantas que você achar interessante, colete, não tem esse negócio não, colete. Agora não vá coletar, pô, pelo amor de Deus, 10, 20 plantas, você vai coletar uma planta ou outra, não, essa aqui eu estive na Chapada Diamantina, em Morro do Chapéu, coletei essa Cattleya elongata lá. Isso realmente é uma coisa que fica na cabeça das pessoas e, com certeza, é uma contribuição importante para a conservação. Quem vai e vê e aprecia a natureza em loco, torna-se de imediato um conservacionista. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Não tenham raiva das alterações taxonômicas, que elas realmente precisam acontecer pelo bem da verdade científica. Um abraço em todos. Que bom, Léo, você ter aceito o meu convite, muito agradecido aqui em meu nome, dos orquidófilos de forma geral, a gente ter esse registro seu, importante o teu depoimento, né? Aqueles que me assistem, continuem assistindo, que toda quinta-feira a gente traz bastante coisa aí, algumas novidades, né? Dicas de cultivo também, e informações de grande relevância, como a que a gente está tendo aí com o Léo, né? Se gostaram da nossa atividade, dá aquele joinha, compartilhem com o amigo orquidófilo também, que a gente vai difundir essa informação que é importante, divulgar, né? Clica no sininho se quiser ser avisado das nossas produções, toda quinta-feira a gente tem uma atividade. Aqueles que não me seguem ainda, inscreva-se no meu canal, que a gente está trazendo sempre essas oportunidades de conhecer a orquidofilia, de trabalhar a orquidofilia, divulgar, que tem sido importante. Então venham conosco aí, embarque nessa viagem nossa chamada de orquidofilia. Ao Leonardo Pessoa Félix, um ícone, né, da botânica sistemática. Eu acho que todo mundo da Paraíba, do Nordeste conhece o Léo. Se falar que é o Leonardo, provavelmente poucos conheçam. Mas se falar que é o Léo de Areia, todo mundo conhece e o admira. Então eu tive a honra de ser seu estudante, tenho a honra da nossa amizade, de tê-lo como um mentor. Então é de grande importância para mim esse momento. Obrigado a todos e a gente continua com a nossa atividade. Quinta-feira tem mais. Abraço.